que não serão respondidas. Eu vou deixar aqui no jeito aqui a coletiva do técnico Hernan Crespo, para a gente ouvir o que ele vai falar. Soube que ele vai falar sobre o Oscar, que ele vai trazer mais detalhes sobre o Oscar e vai falar um pouquinho sobre toda essa situação aí do Oscar também. Ele falou que vai falar em espanhol para ele trazer uma clareza do que um esclarecimento depois de toda aquela confusão, né, de que o Oscar treinou, mas não treinou, enfim. E aí ele vai explicar e, obviamente, também vai explicar agora toda essa situação aí da derrota do São Paulo. Mais uma derrota, a quarta derrota seguida na temporada, a segunda seguida no Brasileirão, e o São Paulo entra em crise. São Paulo está em crise. Não dá para fugir muito disso. O Laércio Gomes, vamos fazer protesto e para ser rebaixado, fora Crespo, volta Zubeldia. Para vocês verem, o Zubeldia ele tinha limitações? Tinha limitações. Eu teria trocado? Teria, tá? Mas a galera colocava como o Zubeldia como o principal culpado de tudo, e ele não era. Ele não era. Era um técnico limitado? Com certeza. Com certeza. Mas não é um problema. Não é um problema. Precisa profissionalizar as coisas dentro do São Paulo. O Júlio Casares, que é um presidente remunerado, ele precisa fazer um trabalho competente. Não dá. A gente acho difícil falar em impeachment, em troca de presidente. Acho que isso não vai acontecer. Então a gente tem que pressionar o presidente, a gente tem que falar com o presidente. O presidente ele precisa fazer modificações. Não dá para manter as mesmas pessoas nos mesmos cargos. Porque não tá funcionando, não tá. E eu não tô falando só de futebol, não. Eu tô falando de tudo dentro desse clube. Tudo. Nada dá certo. E além de tudo, trazer outras soluções para esse clube. Como o Departamento de Saúde Mental. Que eu soube há pouco que eu digo há alguns períodos, que foi sugerido de uma pessoa, eu esqueci o nome da pessoa, sempre esqueço, mas uma pessoa competentíssima, uma referência na sua área, ofereceu, como é que fala? O de graça lá, de maneira voluntária e colaborativa, criar uma estratégia, criar um plano para realizar uma estrutura de saúde mental e foi negado por falta de verba. A alegação. Aí eu pergunto, a falta de verba é realmente real? Ou, na verdade, a verba tem, você só não tem competência para destinar para as coisas certas? Sabe, é difícil, cara. É difícil entender muitas decisões, muitas questões e reflete no campo, gente. Vocês acham que o Palmeiras tá do jeito que tá só porque o Palmeiras tem dinheiro? Vocês acham que o Flamengo tá do jeito que tá só porque o Flamengo tem dinheiro? Não é. O Botafogo, por exemplo, não tem dinheiro? Só que aí esse ano caiu lá uma crise política lá pro Textor, a Eagle e tudo. Olha o Botafogo. Tá na mesma coisa que nós. Só que eles ainda têm dinheiro. Vocês veem como não é só dinheiro, que é gestão também? Que as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer? Eu nunca fui, mas vejo imagens. Olha como é o centro de treinamento da Academia de Futebol do Palmeiras. Olha como é o novo Ninho do Urubu. Duas equipes que têm saúde mental, que têm profissionais capacitados, que têm as referências, trabalhando para o clube, que não são apegados à politicagem, que fazem o que tem que ser feito. A Leila foi e buscou o Anderson Barros, que é um profissional, para ser o seu diretor de futebol. O BAP foi buscar o José Boto lá na Ucrânia para ser o seu diretor de futebol, que compactua com as suas ideias. A Leila foi buscar um cara competente, que é o João Paulo lá, o JP Sampaio, para cuidar da sua base. O Flamengo está indo para o mesmo caminho. O Flamengo foi buscar um baita de um gestor financeiro lá na PQP para ser o seu gestor. Tudo isso é o quê? É profissionalismo.
Tudo isso é profissionalismo. Que, com todo respeito, tá? Para mim, se a pessoa ela está em um cargo do tamanho de ser um presidente de São Paulo Futebol Clube, ela, em tese, teria competência para entender tudo isso e fazer o simples. Porque, gente, eu não tô falando para fazer o absurdo. Pô, eu tô pedindo pro São Paulo se profissionalizar. Caramba, olha! Meu Deus! Que coisa absurda. Já pensaram nisso? São Paulo se profissionalizando? Meu Deus do céu. Será? Difícil, né? E pega o futebol brasileiro. Eu dei os exemplos bons. Vocês acham que o Santos é profissionalizado? Não é. Olha a situação que tá. O Cruzeiro agora, olha, o Cruzeiro agora que começou a se profissionalizar, olha a situação que tá. Olha o Corinthians na situação que tá. Também não é profissionalizado. Olha como é que tá. Olha o Vasco. Olha o Inter e Grêmio. É simples, gente. Repito, Flamengo e Palmeiras não estão na situação que estão e se preparem, tá? Vocês acham que tá ruim agora? Se preparem, porque no final do ano vai ter torcedor falando que é tetracampeão da Libertadores, torcedor brasileiro, e não será o São Paulo. E a gente vai ter que engolir. E aí, ano que vem, vai ter que se bobear, daqui a 5 anos, a gente vai ter que engolir palmeirense falando que é penta de Libertadores. Vai ter que engolir flamenguista que é penta de Libertadores. Que é 13, 14, 15 vezes campeão do brasileiro. Por quê? Porque tem gestão. Entendeu? Então, assim, o que acontece hoje, essa segunda-feira catastrófica e esse ano bizarro que o São Paulo vem tendo, é um reflexo das pessoas que estão no comando do clube. Ponto. A reformulação do elenco que muitos estão pedindo, para mim, tá, deveria ser estrutural. Para mim, em último, deveria ser o elenco. De coração. De coração. Porque é um elenco limitado. É um elenco limitado, sim. Elenco que tem as suas carências, tá? Que tem jogadores ali que a gente tá pé da vida. Só que eu me pergunto, será que esses mesmos jogadores, será que o trabalho do Crespo seria melhor, ou aliás, seria pior, ou do mesmo jeito, se a estrutura estivesse melhor? Acho que não, né? Enfim, desabafei, porque tá difícil, cara. Tá difícil. Tá difícil e não há uma luz no fim do túnel. Essa que é a verdade. Não há uma luz no fim do túnel. O São Paulo ainda não abriu a coletiva, tá? Não sei, né, se pode acontecer algo, alguma coisa maior. O Crespo fica, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, mas alguma coisa realmente estavam especulando aí uma possibilidade de saída do Belmonte, mas ele me negou, a gente falou aqui no pré-jogo que ele negou. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender um pouco mais o que pode realmente acontecer aí no São Paulo nos próximos dias, tá?